Meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar nossa segunda aula, né? E eu espero que tudo esteja bem com vocês, em nome de Jesus. E nós vamos dar início a esse bloco aqui, justamente focando no assunto passado. Na aula passada nós tratamos sobre a origem, né, dos patriarcas, falamos um pouco sobre as dispensações anteriores que deram origem ali ao patriarca Abraão. Falamos sobre a consciência, governo humano e principalmente sobre a dispensação patriarcal, aquela transição de dispensação e algumas alianças. Em outras palavras, dentro da história, por que não dizer, né, esse antigo Israel, o começo da nação de Israel, onde vai dar origem ao Israel antigo a partir do patriarca Abraão, né, e depois vai surgir outros nomes para Israel, como por exemplo Judá, e etc., dentro dessa chamada e dessa determinação divina, né? Então, a partir daí nós temos justamente esse processo inicial que nós vamos chamar de dispensação patriarcal, e essa dispensação, conforme falado também na aula passada, começa dentro do Gênesis 10 e não diretamente com Abraão. É claro que, oficialmente falando, é Abraão que dá origem à dispensação patriarcal, mas a partir de Gênesis 10, nós temos esse patriarca chamado Éber, que vem de origem semita, de onde vai sair o pai de Abraão, que é o Tera, e vai dar origem a essa dispensação, de onde vai surgir o Jacó. E a partir daí, né, desse ponto de observação, dessa, por que não dizer, genealogia dos patriarcas, nós vamos ter justamente Abraão encabeçando, cuidando, né, dessa dispensação e trazendo essa nação, a origem dessa nação chamada Israel, com ele ali nos ombros, porque Deus dá essa oportunidade para Abraão, chama ele, ele atende a chamada, e aí nós já conhecemos Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, Jacó com Lia, com Zilpa, né, com Bila e com Raquel. Então, nessa ordem aí, você teria, né, Jacó com Lia, ele ia ter Rubem, ou Ruben, como você queira, né, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Você iria ter Jacó com Zilpa, ali no relacionamento dele com Zilpa, ele ia ter Gad e Aser, né? E no relacionamento dele com Bila, deu origem a essa nação aí, Adã e a Naphtali. E dentro do relacionamento dele com Raquel, nós já conhecemos a história, né? Nasce José e, por último, Benjamim, formando ali esse grupo dos 12 filhos de Israel, ou dos 12 patriarcas vindo da origem de Israel, né? Dos 12 filhos de Jacó ou de Israel. Por que não dizer Israel definitivamente? Por conta já do nome ter tido essa mudança de nome aí no principal personagem, que é o Jacó, né? E aí vai surgir justamente essa grande ideia dentro dessa árvore genealógica, e aí esse povo vai migrar de Canaã para o Egito, porque houve a seca lá em Canaã, na época de Jacó, e nós já conhecemos a história, é recebido dentro do Egito pelo rei do Egito na época, né? E aí eles se estabelecem ali e Deus vai se manifestar por meio das pragas para ter esse povo depois de 430 anos. Acredito que seja uma resposta de Deus para a humanidade, essas pragas, justamente para mostrar o seu domínio universal de tudo e de todas as coisas, considerando que, após o dilúvio, as nações voltaram exatamente a fazer tudo o que estava fazendo na dispensação pré-diluviana, ou no período, melhor dizendo, pré-diluviano ali, onde Deus destrói tudo e conserva algumas coisas por meio do próprio Noé, mas eles voltam a fazer agora. A prova de que tudo volta a acontecer é justamente na confusão de línguas ali, na distribuição das raças ali, principalmente nesse período da dispensação do governo humano, onde acontece aquele episódio da Torre de Babel, né? A origem de todas as línguas ali, a partir daquela confusão que teve. Mas é porque o povo já estava fazendo exatamente tudo o que fazia no período pré-diluviano, e Deus não iria mais destruir ou fazer algo conforme ele avisou e fez essa aliança com o próprio Noé. Então, essa passagem do povo pelo Egito, eu penso e acredito historicamente falando que nada mais é do que Deus preparando a humanidade para receber também o Messias, pode apostar nisso. E a partir dali Deus fica, já era conhecido pelo dilúvio, agora fica também conhecido pelas 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e uma série de coisas que vai dar tornar esse assunto universal, né? Que todo mundo discute, pesquisa sobre o assunto.
E então você vai ter ali o estabelecimento do povo de Israel, mesmo dentro da terra do Egito, mas eles vão estar ali. Depois migram para o deserto e quando chegam no deserto vão receber, por exemplo, os 10 mandamentos. É bom lembrar que nós já estamos aqui agora, nesse ponto que eu falei dos 10 mandamentos, nós já estamos aí mais ou menos aí entre o ano 1435 a 1440 antes de Cristo. Considere que o personagem Moisés é um personagem ali do ano 1530, 1540 antes de Cristo. E ele vive 120 anos e morre. A história narra isso também lá em Deuteronômio. Ele vai morrer com 120 e é bom lembrar que no ano 1405 Josué entra na terra prometida com os 12 filhos de Israel, com as tribos de Israel, né? Com os que ficaram e que migraram do Egito para Canaã depois da passagem ali de 40 anos pelo deserto. Esses 40 anos nada mais é ou foi do que Deus justamente reeducando o povo, né? Porque o pessoal vinha de uma educação egípcia, oriundo de um povo que era principalmente idólatra e tinha seus costumes pagãos. E aí Deus vai preparar esse povo durante 40 anos. Não que Deus castigou o povo mais de 40 anos, nada disso, não foi isso não. Foi Deus preparando o povo para entrar na terra de Canaã, exatamente. É o que nós vamos ver também ali dentro dos 10 mandamentos, que são mandamentos válidos, não só para a dispensação da lei, mas para todas as dispensações seguintes, inclusive as próximas que virão. Considerando que os mandamentos foram dados lá no deserto, mas são mandamentos, mas eles têm princípios que são eternizados, e nós devemos inclusive falar um pouquinho sobre esses mandamentos que foi dado à nação de Israel. E no próximo bloco eu vou focar exatamente nisso, para que a gente possa entender cada mandamento, considerando que nós temos tempo para falar dessa história, ainda temos mais 2 aulas fora essa. Então, é importante lembrar que dentro disso aí Deus vai estabelecer justamente o calendário sagrado israelita, né? Vai mostrar, isso eu estou falando já no livro de Levítico, né? Ou seja, desde que a saída do Egito simbolizou o nascimento de Israel como nação e o mês daquele acontecimento, que é chamado de Nissan, ou Nisan, mas acho que Nissan, né? Então tornou-se o primeiro do ano sagrado. Nesse caso, nesse calendário Nissan, é o primeiro do ano sagrado. Ou seja, e o número 7 sobressai de diversas maneiras dentro desse calendário. Também vamos comentar um pouco disso aí. Talvez seja importante até agora, nesse momento, porque no próximo bloco falaremos um pouquinho sobre os mandamentos e justamente a entrada deles na terra de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra de Canaã, que vai ser essa terra prometida e Deus vai perpetuar Israel naquela terra como promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, veja que o número 7, por exemplo, vai se destacar dentro desse calendário. Por exemplo, o sábado, né? O sábado semanal, que seria o 7º dia, né? Por que não dizer que dentro dessa ideia do sábado, essa ideia convencional, né? Foi escolhido o 7º dia e foi dado o nome de sábado. A festa da Páscoa e o pão asmo, que era 7 dias, tinha também 7 dias de duração. A festa de Pentecostes, ou 7ª semana depois das primícias, tudo tem a ver com essa ideia dos 7, né? A festa das trombetas, ou expiação, que era o 7º mês sagrado, né? Também expiação e tabernáculos, né? Era essa festa, era o 7º mês sagrado, e o ano sabático, ou seja, de descanso, que seria o 7º ano, e o ano sabático do jubileu, ou seja, a 7ª semana, né, de 50º ano aí do jubileu, ou anos, né, antes do jubileu, melhor dizendo, se encaixava esse ano sabático do jubileu, que era essa 7ª semana, né, de anos ali, de 50º ano antes nos anos do jubileu. E aí nós temos toda essa ideia estabelecida por Deus para cumprimento da nação de Israel. E aí você vê esse período abrangente aí, né, dentro dessa caminhada, dessa trajetória desse povo e dessas festas que esse povo fazia pelo deserto, justamente se preparando para que tudo isso viesse a acontecer dentro da terra de Israel. O sábado semanal não poderia ser desprezado, a festa da Páscoa e o pão asmo não poderia ser dispensado, a festa de Pentecoste não poderia, em hipótese alguma, ser desprezada, a festa das trombetas, expiação e tabernáculos, nenhuma delas poderia ser desprezada, o ano sabático, de forma nenhuma,
tá certo? E o ano sabático do jubileu, que é esse último aí que nós falamos também, de forma nenhuma poderia ser desprezado. E tudo isso vai ser, né, o povo de Israel vai quebrar esses princípios estabelecidos por Deus. Agora, a história continua porque quando eles entram dentro de Canaã, é justamente lá em Canaã que eles vão fugir e ferir esses princípios. Por isso que eles vão herdar mais na frente cativeiro babilônico, né? Deus vai permitir que as nações vizinhas venham invadir Israel e nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, tá certo? Para que possamos ser mais enfático dentro de cada espaço aí desses 10 ou 12 minutos em cada áudio.